Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Esse vídeo aqui é mais um giro de notícias, deixa eu dar uma acendidinha aqui marota na luz. Giro de notícias plantão, porque como o título já disse aí, o prejuízo do clássico foi do Fluminense? Como assim? Vamos lembrar, primeiramente dê o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Tô gravando no carro porque eu não tô em casa nesse momento. Acabei de ver a notícia, parei no meio da rua. Tava andando a pé, obviamente, não tava no carro mexendo no celular. Tava andando a pé, olhei e falei, hã? 88% do prejuízo é do Fluminense no clássico? E fui entender também a notícia, eu já tinha uma noção disso, de que uma parte maior seria, mas... Enfim, vamos explicar aqui. Deixa o like aqui embaixo, como eu falei, se inscreve aqui no canal. Tô me esforçando para gravar bastante vídeo aqui também, mesmo nesse período de seca de futebol, e totalmente justificável. Mas vamos lá. Primeiramente, a explicação. O prejuízo do jogo de domingo era anunciado, afinal de contas, sem público, o jogo teria só gastos, né? Gasto de aluguel, o gasto de segurança. Aí você pensou, segurança, não tinha torcedor? Tá, mas tinha jogadores. Enfim, todo o gasto do jogo. Teria ali o gasto de luz, né? Acho que o locutor do Maracanã também não tinha necessidade, né? Não tinha, não. Mas então, todos os gastos, como que funciona no Campeonato Carioca? Os gastos e lucros são divididos igualmente em clássicos. Por exemplo, se o Vasco quer mandar o jogo na Arena da Amazônia e o Fluminense aceita isso, ele tem um gasto de R$1 milhão e um lucro de 5 milhões, o lucro é dividido, 4 milhões, 2 para cada um. Da mesma forma, o contrário, a despesa também é dividida igualmente para cada um nos clássicos. Pois bem, o jogo seria no Maracanã, tava tudo certo, o Fluminense tinha aceitado isso, o jogo seria transferido para lá e etc, E aí vem a decisão do Ministério, o pedido do Ministério da Saúde, a decisão do Carioca de que o jogo fosse realizado com portões fechados. Nesse momento, o jogo de portões fechados, eu até me indaguei, não cheguei a comentar nada aqui no canal, mas me indaguei pessoalmente por que o Vasco tinha mantido o jogo no Maracanã. Afinal de contas, ele não tinha necessidade de avisar torcedores que o jogo era de portões fechados, e ele não tinha necessidade de pagar aluguel do Maracanã, abrir um estádio gigantesco pra jogar sem torcida, né? E fiquei pensando nisso, mas falei, cara, deve ser alguma proibição da FERJ, alguma coisa assim que pediu pro jogo ser mantido lá, de transmissão de televisão. Pois bem, o Vasco quis mudar o jogo para São Januário, mas o Fluminense pediu para que o jogo não fosse mudado, que fosse mantido no Maracanã. E para isso, o Fluminense assumiria os 88% dos gastos do jogo, que foi de R$235 mil, o gasto total da partida. Se tiver errado algum número é porque eu não consigo, eu estou usando o próprio celular que eu li e decorei a informação para poder gravar. Mas acho que é mais ou menos isso, em torno de R$235 mil o gasto do jogo. O Fluminense assumiu 88% desse valor, o Vasco ficando com os outros 12%. Vamos lá. Primeira coisa que a gente pode perceber disso daqui é a hipocrisia caso haja no futuro uma reclamação em relação à compra, e aí eu vou usar entre aspas, de mando do Flamengo em relação a clubes pequenos. Por que eu tô falando disso? Porque o Fluminense nada mais fez do que comprar o mando de campo dessa partida. Ele assumir dívidas significa dar dinheiro, não sei se você sabe, tá? Se alguém aí quiser me dar dinheiro assumindo as minhas dívidas, né, comprando as coisas pra mim, etc, está me dando dinheiro, está comprando. O Fluminense assumiu a dívida que seria do Vasco, a responsabilidade de mandar esse jogo era do Vasco, ele decidia para onde iria a partida e o quanto que ele gostaria de gastar, e o Fluminense pediu para que o jogo fosse no Maracanã, pois ele assumiria os custos. O Vasco teria vantagem financeira o Vasco levaria vantagem financeira ao vender, entre aspas de novo, o mando de campo para o Fluminense. Afinal de contas, o Maracanã é a casa do Fluminense, São Januário é a casa do Vasco. O que aconteceu em relação ao Flamengo? Que eu comparei aqui e falei que seria hipocrisia caso o Tricolor reclamasse agora no futuro. Não necessariamente o Tricolor, porque o Tricolor pode reclamar também dessa questão do Vasco, mas a diretoria, principalmente do Fluminense, reclamasse dessa situação do Flamengo, que foi, o Flamengo jogou no Maracanã contra times pequenos todas as partidas. O Fluminense foi a Bangu jogar contra o Bangu, lá no Moça Bonita, foi a Bacaxá jogar contra a Cabo Friense e irá Abacaxá jogar contra o Macaé.
Flamengo não foi. Todos esses jogos contra times pequenos, o Botafogo foi a Conselheiro Galvão jogar contra o Madureira. Todos os jogos contra pequenos do Flamengo, os pequenos levaram pro Maracanã. A galera acusou, mas foi compra de mando de campo. Então, foi, porque os pequenos ganhavam mais dinheiro, porque chegavam lá, dava para entrar mais torcida do Flamengo, porque é a casa do Flamengo também, e o pequeno ganhava mais dinheiro do que se jogasse em Bacaxá com 5 mil pessoas. Ou seja, se a diretoria do Fluminense, com essa atitude, perdeu total a moral para poder reclamar do Flamengo, porque o que ela fez foi comprar o mando de campo do Vasco. A diretoria do Vasco aceitou, acho que também é passível de reclamação. A diretoria do Vasco vendeu o mando de campo para o Fluminense, não levou o jogo para São Januário, onde poderia ter. Eu sempre falo, eu não sou adivinho, e muito menos eu vou adivinhar uma coisa que não aconteceu. Poderia ter um benefício técnico, afinal de contas, assim, vendo o lado do Fluminense hoje, Fluminense já com problemas em relação a dinheiro, valeu a pena ter comprado esse mando de campo do Vasco? Então, a gente nunca vai saber exatamente. O time do Vasco era um time horroroso, acho que a gente ganharia em qualquer lugar. Mas o Fluminense ganhou no Maracanã. Não tem como tirar isso. Era a casa do Fluminense e o Fluminense ganhou por lá. Valeu a pena? Desportivamente, talvez tenha valido. Não sei se o gasto ele compensa. Também o que é um peido para quem tá todo cagado quando você considera dívidas em relação ao Maracanã. O Carioca é o gigantesco prejuízo do Fluminense em Maracanã no ano é no Campeonato Carioca. Tá aí um bom dado, por sinal, para eu fazer um vídeo no futuro, que é se o Brasileirão dá prejuízo ao Fluminense, Brasileirão, Sul-Americana, etc, Copa do Brasil, dão prejuízo no Maracanã, se o prejuízo não é do Maracanã, é do Carioca, né? Às vezes o problema é só do Campeonato Carioca. Então, assim, a atitude do Fluminense... Gabriel, você concorda com a atitude do Fluminense? Não. Eu preferia que até mesmo para essa política de austeridade fosse levado o jogo para São Januário mesmo, o Fluminense não assumisse riscos. Gabriel, hoje, depois do resultado do jogo, você faria diferente? Não sei, aí eu não sei. Porque a gente conseguiu a vitória em cima do Vasco. Talvez se fosse para São Januário, o jogo era 0-0 e a gente estava nesse jejum ainda, reclamando e etc. Então, repetindo, o Fluminense comprou o mando de campo do Vasco. Foi exatamente isso que aconteceu. Assumiu as dívidas do jogo, assumiu o risco do jogo e comprou o mando de campo do Vasco. Você, torcedor, que condenar essa atitude do Fluminense, beleza, você, segundo a moral do Gabriel Amaral aqui do Rede Tricolor, você tá liberado para criticar o Flamengo, beleza? Tudo certo, pelo erro que o Flamengo cometeu. Gabriel, mas e se o presidente Mário Bittencourt dá entrevista explicando tudo isso? Ele não pode falar sobre o caso do Flamengo, porque o que ele fez foi exatamente igual o time do Flamengo fez. Comprou o mando de campo de times que querem evitar prejuízo financeiro. Eu acho que o Fluminense deveria ser um desses times que deveria evitar prejuízo financeiro também. De qualquer forma, reforçando aqui no final, sou contra isso. Antes do jogo, eu não teria feito isso porque isso pega mal. Se você está querendo vender uma imagem de austeridade financeira, você não compra um mando de campo, você não assume o prejuízo de um jogo que seria disputado a, sei lá, 10 quilômetros, 15 quilômetros do lugar onde ele vai ser hoje. E sem torcida ainda, não teria nem malefício de torcida. Então, destacando, fui contra. Se eu soubesse disso antes, seria contra. Faria isso se fosse agora, sabendo do resultado do jogo? Eu não sei, porque eu não sei até que ponto o Maracanã influenciou nessa vitória do Fluminense. Então é isso. Não esquece de dar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!